O Brasil sempre foi taxado como o país do futuro diante de sua grandeza e de seu povo. A estabilização financeira, criada com a implantação do Plano Real, deixou ainda mais latente esse jargão. 12 anos se passaram desde que o governo do PSDB organizou a economia nacional e o PT passou a governar o país. E o Brasil segue sendo apenas o país do futuro, quando era para ser o país do presente. Mas o que aconteceu para que, diante deste cenário tão favorável, as coisas tenham caminhado de forma tão errada? Corrupção, descontrole da economia, violência assustadora, descaso com a saúde e a educação, total desrespeito com o povo. E como resultado, a população revoltada nas ruas. Os 12 anos de governo do PT são marcados pela corrupção. Antes mesmo de terminar o primeiro mandato, foi descoberto o maior esquema de corrupção da história deste país, com o envolvimento da alta cúpula do partido. O final do primeiro mandato de Dilma reflete a mesma coisa, agora com o Petrolão. A principal estatal brasileira foi manchete em todo o mundo como foco de corrupção. Como similaridade, o desconhecimento de ambos. Os presidentes Lula e Dilma se mostraram perplexos e afirmaram não saber de nada. Será que Dilma também não sabe como está o país? Enquanto as principais economias do mundo têm crescimento próximo dos 2% em 2014, o Brasil do governo Dilma tem previsão de crescimento de apenas 0,24%. Número que reflete na queda da confiança do consumidor e a atual retração da economia. A coisa piora ainda mais com a alta da inflação em 6,75% acima da meta para o ano. Dados que foram escondidos da população às vésperas das eleições como manobra de cegar os eleitores, que foram às urnas sem conhecer a real situação da economia nacional. O aparelhamento do Estado foi ferramenta importante na camuflagem do Brasil pintado pelo PT à população. Dados referentes também ao desmatamento, contingente de pobres e miseráveis, arrecadação de tributos, bem como o desempenho dos alunos em português e matemática em todo o Brasil, foram escondidos da população antes das eleições. Todos dados com indicadores de piora durante a administração de Dilma Rousseff. Mas o que o IBGE e o IPEA esconderam dos brasileiros? Taxa de desmatamento com elevação de 290%. Pela primeira vez desde 2003, houve elevação no número de miseráveis no país. Queda da arrecadação de recursos no mês de setembro. Estudantes do ensino médio tiveram desempenho ruim nas provas de análise nacional. Resumidamente, o governo Dilma acentuou a relação juros-câmbio. Foi complacente com a inflação. Desestimulou os investimentos privados. Não elevou os públicos, reduziu a taxa de poupança e seguiu rumo ao desequilíbrio das contas oficiais. E durante as eleições, ao invés de apresentar o Brasil de verdade aos brasileiros, PT preferiu usar o terror, fundamentado na pressão psicológica sobre os mais necessitados, demonstrando o uso eleitoreiro do programa Bolsa Família, ao afirmar que o programa seria extinto em caso de vitória do PSDB nas urnas. Mentira irresponsável. Mas quem conhece o governo FHC sabe que o programa Bolsa Família nada mais é do que a unificação dos projetos criados pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás com o cadastro único. Programas que o PT era contra e depois Lula aderiu ao seu programa de governo, dando a eles o nome de Bolsa Família, depois da tragédia que foi o programa criado pelo PT conhecido como Fome Zero. Preocupado com a educação dos jovens brasileiros, Fernando Henrique Cardoso, durante seu governo, criou também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET, que afastou do trabalho precoce crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Exceto na situação de aprendiz a partir dos 14 anos, enquanto o PT degradou a educação brasileira com a sobrecarga ideológica dos petistas. Os escândalos foram inúmeros. Gramática achada na rua, kit gay entregue a crianças, livros didáticos comprometidos com o MST e um Enem ideológico. O governo FHC foi responsável ainda pela organização do Estado, com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe aumento de despesas acima da arrecadação em anos eleitorais. Lei que o governo Dilma tentou derrubar este ano, em busca de farra com o dinheiro público. Essa mesma lei que tanto beneficia o Brasil e que o PT votou contra sua criação.
E votou contra também o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Ao invés de apoiar projetos que beneficiam o país, o PT de Lula e Dilma aparelhou brutalmente o Estado, sem respeito algum pela autonomia dos poderes, e subjuga o Judiciário e o Parlamento. Já Fernando Henrique melhorou os serviços prestados aos brasileiros com a modernização obtida com as privatizações. Exemplo disso é a grande melhora no serviço de telecomunicações no Brasil. Na contramão deste avanço, a política de estatização acaba com a Petrobras gerida pelo PT. O PSDB carrega em seu nome os anseios da sociedade brasileira. O Partido da Social Democracia Brasileira, que assim como no ano de sua criação, em 1988, tem hoje como base a democracia interna e a disciplina, e como objetivos programáticos a consolidação dos direitos individuais e coletivos, o exercício democrático participativo e representativo, a soberania nacional, a construção de uma ordem social justa e garantida pela igualdade de oportunidades, o respeito ao pluralismo de ideias, culturas e etnias, e a realização do desenvolvimento de forma harmoniosa com a prevalência do trabalho sobre o capital, buscando a distribuição equilibrada da riqueza nacional entre todas as regiões e classes sociais. Em um país fortemente dividido, como ficou explícito nas eleições de 2014, somos a maior força de oposição do Brasil. Defendemos a todo custo a democracia e a alternância de poder. O PSDB almeja alcançar a estabilidade macroeconômica destruída pelo PT. Queremos segurança para viver, poder voltar a andar por nossas ruas. Não queremos mais o país da violência que o PT criou, com 56 mil assassinatos só no ano de 2013, número maior do que em muitas guerras. Basta de criminosos dominando os presídios. Chega do PCC e do Comando Vermelho ditarem as regras da segurança pública nacional. Queremos tranquilidade para criar nossos filhos longe das drogas, sem essa política que tornou o Brasil no segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O atual governo se esquece de cuidar dos seus cidadãos e se mostra adepto às ditaduras existentes na Venezuela, Irã e em Cuba, além dos grupos guerrilheiros como a Farc na Colômbia e o grupo terrorista islâmico. Aos poucos, o PT mostra suas garras em prol de um regime ditatorial na tentativa de regulação dos meios de comunicação com controle e censura à mídia. Quem não se lembra da tentativa do governo Lula de expulsar do Brasil o repórter do New York Times, o jornalista americano Larry Hotter? Essa sempre foi a bandeira levantada pelo PT. Basta lembrar que esse mesmo partido não assinou a Constituição Federal de 1988, que devolveu ao povo a democracia tão desejada. E por último, para não ser responsabilizada, Dilma oficializou a maquiagem das finanças, aumentando o nosso descrédito internacional. Uma vergonha. O PSDB quer o progresso saudável e duradouro do Brasil com desenvolvimento de uma educação robusta e de qualidade. Quer desenvolver o empreendedorismo dos brasileiros. Quer um novo projeto de nação que nos propicie um caminho de prosperidade, civilidade e inserção internacional, com autonomia da nação, producente de liberdades e democracia. Com nossos representantes no Senado, nas câmaras federais, estaduais e distrital, seguiremos na luta para fazer do Brasil o país do presente.